Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha sido saídos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Horizonte, da Rádio América e do nosso canal Mãe Piedade, a palavra de Deus, sendo mais específico no Evangelho de hoje, é o capítulo 8 de São Lucas. Lucas apresenta Jesus como um grande missionário, passando por diversas cidades. E Lucas também tem uma peculiaridade no seu Evangelho em mostrar a importância das mulheres. E o padre ousa dizer: o que seria da igreja se não tivéssemos as mulheres, que são a maioria nela? As mulheres que nos ajudam em diversas outras coisas, diversas funções, fazem com que as liturgias aconteçam, nos ajudam a rezar, nos ajudam a celebrar. Assim nós temos a valorização da pessoa da mulher dentro do Evangelho de São Lucas. E olha que quando este Evangelho foi escrito, as mulheres não eram muito valorizadas, não. Pensem bem quando ouvimos aqui hoje o nome de Maria Madalena. Olha a mentalidade do povo naquela época. Madalena, que o Papa elevou a sua memória para a festa na igreja, é chamada de discípula dos discípulos. Mas no Evangelho de João, para ser atestado que ela presenciou a ressurreição do Mestre Jesus, o evangelista coloca 2 homens indo até o túmulo após para validar a fala daquela mulher. Ou seja, no tempo de Jesus, a mulher não tem voz e nem vez. E ainda hoje nós presenciamos algumas posturas em nossa sociedade que são inaceitáveis. Mulheres recebendo menos do que homens, mulheres sendo menosprezadas, sendo desrespeitadas, mulheres que gastam a vida pela sociedade, pela igreja, e não são respeitadas como deveriam ser. Aqui, neste Evangelho, nós presenciamos algumas mulheres que caminhavam com Jesus e com os 12 apóstolos. Em primeiro, é dito que elas haviam sido curadas de maus espíritos, de algumas doenças. E aí traz o nome de Madalena, Maria Madalena, aquela na qual Jesus tinha exorcizado 7 demônios. E aí é importante abrir um parênteses. Madalena não era prostituta. Madalena não era uma mulher que tinha relações com outros homens e vivia em bordéis. Se nós ouvimos isso por aí, e a igreja também falou isso por muitos anos, era uma grande burrice, porque não há prova alguma de que Maria Madalena foi prostituta.
E mesmo se tivesse sido, tomemos muito cuidado em julgá-las, essas mulheres que hoje estão na vida de prostituição. Porque a própria palavra diz que elas nos precederão no reino dos céus, se assim nós chegarmos lá. Também é trazido o nome de outras mulheres, Joana, esposa de Cusa, que era um grande homem, de Herodes Antipas, Susana, e diversas outras mulheres que seguiam Jesus, servindo. E assim nós, enquanto igreja, rezamos e devemos a cada dia valorizar a pessoa da mulher, para que assim nós tenhamos consciência de que, com a ausência delas, nós perderemos uma grande credibilidade, porque elas são maioria. Basta olharmos para as nossas comunidades. Quando nós, às vezes, separamos o canto por homens e mulheres, os homens ficam minguados. Por mais que os homens tenham, às vezes, a voz mais grossa, mas quando colocamos as mulheres para cantar, parece que estamos num coro de anjos, porque elas são a maioria dentro da igreja. A primeira leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Nós aprendemos que Paulo, sim, escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. E assim temos algumas cartas que, através do estudo teológico, nós conseguimos comprovar pela escrita e pela teologia presente na carta, de que ela é uma carta paulina. Mas também temos outras cartas que nós chamamos de deutero-paulinas, ou seja, possivelmente foram escritas por discípulos de Paulo. E aqui nós temos algumas cartas pastorais também, cartas não destinadas a comunidades, mas cartas destinadas a algumas pessoas. A Timóteo, proclamada hoje, a Tito e a Filémon. E aqui nós temos algumas narrativas importantes para cada um de nós enquanto igreja, mas para o povo daquele tempo. Olha, naquele tempo existiam homens que ensinavam doutrinas estranhas, contrárias ao ensinamento de Cristo. E aí é exortado para que evitemos essas doutrinas que contrariam ao Mestre Jesus. E é engraçado porque hoje ainda nós temos isso. Não vamos falar fora da igreja, não vamos falar de dentro da igreja, como João 23 disse ao abrir o Concílio Vaticano II, vamos abrir a janela porque está fedendo mofo. Nós devemos olhar para a igreja e perceber que ela é santa porque ela foi criada por Deus. Mas ela é pecadora, porque ela é composta por homens. Se nós quiséssemos uma igreja perfeita, faríamos uma igreja de anjos. E assim, nós percebemos que dentro da própria igreja nós temos pessoas que ensinam doutrinas contrárias à fé. Infelizmente. E aí gera uma divisão. Eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou de tal movimento, eu sou de direita, eu sou de esquerda e a igreja é direta. Ela é objetiva. A função da igreja não é anunciar política A ou política B. A função da igreja é anunciar o Cristo. Por isso que a palavra de Deus, o ambão onde nós proclamamos a palavra, não é lugar para fazer discurso político. Não é lugar para ensinar ideologia. Não é lugar para o padre Diego ensinar aquilo que ele acredita ou que aquele duvida. Aqui é lugar de ensinar a fé católica. A fé que eu acredito e que eu recebo da igreja. A minha opinião eu deixo para outro lugar. Eu vou escrever artigo, eu vou fazer em um outro lugar. Mas aqui é para ensinar a fé. É a fé da igreja. E não há meio termo, há uma só fé.
aquela que nós rezamos no creio, aquela que nós temos no catecismo, aquela que nós recebemos lá do século III, onde diversas brigas eram realizadas para conhecer a fé. É esta fé que nós devemos ensinar. Dentro da igreja nós não podemos ficar ensinando doutrinas estranhas, e se não sabemos a doutrina, é melhor ficar calado, ou passar por uma reciclagem. Mas devemos ensinar a fé, devemos ensinar aquilo que nós recebemos de Cristo, porque senão seremos grandes ignorantes, ficaremos ensinando, falando, mas falando de nós mesmos e não do Cristo. E esse é o desafio, de evitar a ensinar aquilo que nós pensamos, mas ensinar aquilo que o Cristo ensinou. Porque é com essa divisão, é com essa mentirada, é um falando mal do outro, que nós geramos dentro da igreja inveja, ficamos caluniando um ao outro, ficamos gerando discórdia. Padre fulano é tal, padre Beltrano é B. Se a igreja é una, a unidade tem que começar por mim. Isso acontece também dentro da comunidade, com os coordenadores, com os funcionários da paróquia, da igreja. Se nós não levantarmos uma só voz pela igreja e pela fé, nós nos destruiremos. Mas sinto em lhes dizer, nós podemos até tentar destruir a igreja, como muitos tentaram fazer, mas não conseguiram, porque ela é fundada na rocha, ela é fundada no próprio Deus. E aquilo que Deus coloca a mão, meu irmão, nada destrói. Que nós não sejamos pessoas que dividem a igreja, mas pessoas que somam, pessoas que acrescem na vida da comunidade. Não pensemos somente no eu, mas ser comunidade é buscar uma comum unidade. É muito bonito falar a igreja é una, mas será que eu realmente estou unindo a igreja? Eu acho que essa é a pergunta que nós devemos responder todos os dias de nossas vidas. Nós temos um desafio também, e é narrado nessa carta. Olha, vamos tomar cuidado, porque a igreja deve anunciar o Cristo, e ela não vem de fé. Por isso que no século XV, Lutero questionou muitas coisas da igreja. Vendia-se diversos pedaços da cruz que eu acho que daria para construir uma Amazônia, de tanto pedaço da cruz de Cristo. Osso de Jesus Cristo, cravos que chagaram a mão do Cristo. Nós não somos vendedores de fé. Nós não vendemos Jesus Cristo. Nós o anunciamos. Nós ensinamos aquilo que Ele pediu para que nós ensinássemos. Quando nós olharmos para a igreja como um comércio, nós estaremos tremendamente equivocados. Mas nós vimos isso também em plena sociedade, onde, infelizmente, o dinheiro é colocado como aquele que compra tudo, até felicidade. É isso que nós escutamos. Compra até a fé, paga. É isso que nós vemos na sociedade. É isso que nós devemos, assim como nós ouvimos nesta carta. Eu vos recomendo essas coisas, para que vocês evitem todo tipo de doutrina estranha, que é e está em discordância com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos, através do nosso batismo, denunciar, fora e dentro da igreja. Se nós estamos vendo algo que está em incoerência com isto, devemos, pelo nosso profetismo batismal, denunciar.
E, infelizmente, nós católicos estamos muito calados. E, ao falar em Lutero, cito um outro homem que, por mais que não era católico, disse uma frase que me incomoda todos os dias. Quem disse isso foi Martin Luther King, protestante. Não tenho medo do grito dos maus. O que eu tenho medo é do silêncio dos bons. Enquanto nós, Igreja Católica, ficarmos calados, vendo o que está acontecendo na sociedade, vendo o que está acontecendo dentro da própria igreja, e não denunciar e anunciarmos o Cristo, nós estaremos pecando e grave por omissão. Nós estamos vendo, em plena sociedade, século XXI, pessoas querendo dizer que pode ser abortado até 3 meses de gestação. E é engraçado, né? Porque todo mundo que é a favor do aborto nasceu, né? É muito engraçado. Vocês não sabem, ou quem já fez isso, sente na pele, o peso na consciência que uma mulher tem de ter abortado um filho espontaneamente. Imagina aquelas que foram induzidas a serem e abortarem. Uma vida não pode matar a outra. Somente aquele que deu a vida pode tirá-la. Não tem nada desse negócio de, pelo amor de Deus, minha gente, de matarmos. Aborto também é assassinato. Não vamos entrar na questão moral, mas todos têm direito a viver. Denunciemos, para que isso não aconteça mais. Quantas mulheres que não conseguem ter os seus filhos querem ser mães, e nós, enquanto sociedade brasileira, estamos querendo aprovar o assassinato de vidas inocentes. Tudo pelo dinheiro, tudo pela ganância, tudo pela maldade humana. Ao invés de produzirmos políticas públicas, é mais fácil deixar que jovens morram em clínicas clandestinas e destruam o próprio corpo para tirar uma outra vida de dentro delas. É isso que a palavra deve fazer conosco. Deve denunciar, deve nos incomodar, para que assim nós consigamos viver em coerência com o Evangelho. O dinheiro nunca vai vencer, nunca vai ser a resposta para termos tudo na sociedade. Nós só venceremos o inimigo, venceremos a ganância, venceremos a desunião, se nós nunca tirarmos os nossos olhares daquele que tirou, que entregou a própria vida para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.